Olá, seja muito bem-vindo ao Papo com Vilela. Esse é o primeiro episódio do meu podcast, onde eu vou estar trazendo convidados super especiais para a gente falar sobre assunto de negócios, de comportamento humano, de tudo que vai ajudar você a se desenvolver mais. Antes de nós iniciarmos aqui com o super convidado, que eu trouxe um amigo muito especial, eu queria que você curtisse em primeiro lugar e também que você que não é inscrito no meu canal, se inscreve nesse exato momento e compartilhe, que você que assistiu e gostou, compartilhe com outras pessoas, que eu tenho certeza quanto mais curtidas desculpe, e quanto mais você compartilhar, mais esse conteúdo vai poder ajudar várias pessoas. Beleza? Hoje o convidado é muito mais do que especial. Além dele ser meu amigo, ele é meu parceiro de negócio e eu fiz questão que ele fosse o primeiro, porque a gente caminha junto, trabalhamos juntos, temos vários negócios juntos e a gente já se conhece há 20 anos e ele é um especialista. Eu posso dizer que ele é meu mentor também, ele sempre está pegando no meu pé, puxando a minha orelha e me ajudando nessa caminhada. Ele já está no ramo de desenvolvimento humano um pouquinho mais tempo do que eu. E esse convidado, ele é administrador, ele é formado pela Universidade Estadual de Maringá em administração de empresa, ele é especialista em tecnologias, mestre em tecnologia, especialista em neurociência, ele é consultor na área de vendas e de liderança em toda a Maringá, região, estado do Paraná, sai para fora, São Paulo, Rio de Janeiro, e ele também é professor universitário. Mais de 180 mil alunos já passaram pelas suas aulas e pelos seus treinamentos. Eu estou aqui com o Adriano Cipriano. Tudo bem, Adriano? Oi, Vinícius, tudo jóia? Primeiro, cara, eu fico assim até com vergonha, né? É um prazer estar aqui, estar participando aqui deste primeiro momento com você, né? É sempre uma responsabilidade grande, né? Abrir isso. E, cara, assim, a caminhada do desenvolvimento humano é isso. A gente vai se ajudando, vai se falando, vai se conhecendo. E é muito bom estar falando sobre essas coisas que a gente gosta, né? Porque desenvolver pessoas, desenvolver empresas faz parte da nossa vida. Né? Que nem eu brinco, né? Eu coloco comida na nossa mesa, mas também aquilo que põe satisfação no nosso coração é aquilo que faz a gente ir além. E é muito bom estar aqui batendo esse papo com você. Olha, antes da gente começar falando sobre o tema, que tudo começa na venda, que foi aquilo que a gente combinou, que eu perguntei para você que seria interessante, eu pensei e eu achei legal, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, principalmente por que você escolheu trabalhar com esse foco na venda e desenvolver pessoas na área comercial. Perfeito. Bom, Vini, eu trabalho vendendo desde os 8 anos de idade, né? Sabe, vem de família humilde e a gente teve que começar a trabalhar muito cedo em casa. Eu, minha irmã, a gente começou muito cedo mesmo. E durante um bom tempo na minha vida... Olha, pergunte, qual foi o seu primeiro emprego? Olha, o meu primeiro emprego foi vendendo coxinha, salgadinhos, depois vendendo coxinha, salgadinho, refrigerante, essas coisas assim, né? Foi a minha primeira ocupação. Então, estudava de manhã e à tarde ia fazer isso. E aí, o que acontece? A venda sempre esteve ali muito presente na minha vida. Mas tem um negócio interessante. Eu achava que eu queria ser outra coisa da vida. Eu achava que eu queria ser bancário. Bancário? Quando eu estava ali na adolescência, eu achava muito legal essa galera que trabalhava no banco, isso lá naquela época, que trabalhava no banco, usando gravata, atrás de um computador, no ar-condicionado, né? Naquela época, computador e ar-condicionado só existia em banco. E eu cheguei a prestar concurso para o Banestado aqui no Paraná, isso lá na época, né? Mas quando eu descobri quanto ganhava um bancário, e depois quando eu descobri quanto ganhava um professor de ensino médio, eu falei assim, cara, eu já ganho isso, vendendo. E aí eu sempre me dei bem em venda, né? Sempre atendi bem as pessoas. Então eu sempre pensei assim, caramba, é legal esse negócio de vender. Vender dá dinheiro, vender me gera conexões e eu passei a me dedicar. Né? Houve um momento de virada muito forte, foi o nascimento da minha filha. Quando ela nasceu, eu falei, olha, esse negócio tem que dar certo, não sei como, eu tenho que aprender, tenho que virar bom. Tive um insight, como diz o povo por aí. E foi assim, né? Na realidade não foi insight, foi uma cobrança, autocobrança mesmo. Olha, agora você é pai, tem que dar um jeito de fazer as coisas funcionarem. E foi muito legal mesmo. E o treinamento, a parte de falar assim, vou fazer treinamento,
foi quando eu já estava na faculdade. E eu lembro que na época os treinamentos de vendas que eu via eram treinamentos que estavam muito distantes da realidade que eu vivia. Porque como nessa época eu já estava trabalhando com vendas, já fazia um bom tempo, eu já tinha cargo de chefia, já gerenciava uma empresa, e eu falava assim, gente, os cursos de liderança que existem, os cursos de vendas que existem, são muito superficiais e falam de teorias que não se aplicam na realidade. Foi aí, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, que eu resolvi ministrar treinamento. Foi quando eu escrevi o primeiro material e fui oferecer para as empresas, para as instituições. Quando que foi isso, Adriano? Mais ou menos? Gente, foi para ser... A gente está... caramba, olha, eu tô ficando velho, hein? Isso foi... Era quando você tinha cabelo? Quase 25 anos. Não tinha muito, né? Cabelo já não tenho muito há muito tempo. Mas foi há 25 anos atrás, né? Então, gente, já tá uma pernada, né? Então, esse ano está fazendo 25 anos que eu comecei essa jornada de desenvolver pessoas e comecei exatamente pelo treinamento Técnicas em Vendas. Foi o primeiro que eu ministrei. É legal, porque eu conheci você quando você era empresário, né? Isso, exato. Mas dava treinamento naquela época em paralelo. Já dava. Eu não sabia desse lado seu, né? Você tinha uma loja de ferragens e atendia a empresa que eu era comprador da empresa. Foi onde que a gente começou se conheceu. A nossa amizade, né? Exato. Você já não tinha cabelo. Já não tinha cabelo nessa época. O cabelo começou a cair quando eu tinha 16, né? Aí já ferrou. Eu quero fazer uma primeira pergunta para você, claro. Sim, Adriano, que eu acho que é o norte do nosso bate-papo aqui. Adriano, por que tudo começa na venda? Eu costumo dizer o seguinte, na realidade, quem disse isso primeiro, de que a venda traz tudo, não fui eu. Eu li isso, uma frase da Mary Kay Walsh, que é a Mary Kay Ash, que é a fundadora da marca Mary Kay. Então ela diz o seguinte, que nada no mundo acontece até que alguém venda alguma coisa. E é verdade, vamos pensar nas atividades várias que tem, industriais, comerciais, prestadores de serviço. Todo mundo tem que vender alguma coisa. Por melhor que seja o seu produto, por melhor que seja o seu serviço. Se você não tiver cliente comprando, se o cliente não conhece o seu produto, vai ser difícil dele comprar. Vai ser difícil da empresa ou do vendedor sobreviver. Então tudo começa com a venda. Inclusive, se você pega grandes empresas, a maior preocupação é exatamente essa, vender. Eu tenho, por exemplo, agora, recentemente, fiz um trabalho com uma empresa que fatura acima de 3 bilhões por ano. Olha só que loucura. Acima de 3 bilhões por ano. É bastante dinheiro? É, claro que é. Um bom faturamento? Sim. É líder de mercado? É. Mas, como tem muito campo para crescer ainda no mercado que ela atua, a gente quer crescer mais. Agora imagine o inverso. Que mesmo que fosse uma empresa gigantesca, que já tivesse nascido grande, tivesse investido muito dinheiro lá, se não vendesse, o que ia acontecer? Ia virar um prejuízo. Quebra, né? Quebra. A empresa quebra. Ela não se sustenta e ela acaba quebrando. E uma coisa que é recorrente é o seguinte, arranjar o bom problema. Qual que é o bom problema para o empresário? Tem um grande volume de venda e ter que se virar, dar um jeito de entregar. Esse é o bom problema. É claro que, dependendo da situação, a gente tem que tomar cuidado para não se queimar por causa da entrega. Mas, se o empresário tem muito estoque, ou tem um produto legal, tem um serviço bacana, e não vende, ele vai ficar olhando alguém que tem um produto inferior ao dele, tem um serviço inferior ao que ele entrega, e que está vendendo bem, essa pessoa vai prosperar. É verdade. Sabe que eu tenho escutado? Às vezes tem pessoas que estão numa situação melhor que você, que tem até habilidades comportamentais ou técnicas piores do que a sua. Exatamente. Mas ele sabe vender. Exatamente. Olha só que interessante isso. Então, assim, é exatamente isso. Então, assim, você que está me vendo aí, você que é empresário, você que é empreendedor, depende de ter uma ideia fantástica, tem um produto maravilhoso, mas se o cliente não comprar o seu produto, você não vai sobreviver. Isso é um erro muito comum que acontece. Sabe, Vini, muita gente fala assim, eu não gosto de vender. Bastante. Né? Eu não nasci para vender, eu não gosto de vendedor. É um erro isso, porque na realidade todo mundo vende. Eu falo o seguinte, mesmo uma pessoa que, sei lá, trabalha aí com contabilidade, fazendo lançamento de débito e crédito, essa pessoa, no mínimo, vende a força de trabalho dela. Então ela vende. Todo mundo vende. Vender é tão importante que todos tinham que ser treinados para vender. Eu tenho cliente, por exemplo, que a gente treinou a equipe de vendas. Você até conhece esse cliente, já participou um momento comigo lá. A gente treinou a equipe de vendas, depois a gente treinou a equipe do almoxerifado, depois a gente treinou a equipe de entrega. Por quê? Para que todos tenham a mesma linha de pensamento e todos atendam bem o cliente. Porque todo mundo vende. Todo mundo vende. Você está fazendo um trabalho numa empresa que a gente está desenvolvendo
toda a parte de comportamento humano, e você na área do comercial, tem um vendedor lá que ele é o vendedor que está batendo a meta todo mês, né? E ele trabalhava no financeiro, e esses dias eu estava conversando com ele, ele falou assim, Vinícius, falava em vender, eu parecia um tatu, entrava dentro do buraco, né? E com o tempo eu fiz uma análise de perfil comportamental com ele, e sabe qual que deu um dos maiores talentos dele? Que ele era vendedor. Exato. Mas estava escondido, né? O que acontece muito é o seguinte, as pessoas ainda têm preconceito com quem vende. O pessoal acha assim que o vendedor é aquela pessoa que não deu certo em outra profissão, não deu certo no outro caminho que ele escolheu, e como o comércio precisa de muita mão de obra, ele acabou virando vendedor. Na realidade é o inverso. O vendedor é antigo, é o cara profissão mais antiga, né? antiguíssima. E é a função mais importante da empresa. Que se o vendedor não vai bem, o bicho pega. Eu já vi empresas, e você sabe disso, acontece, comum no mercado, que a empresa tem uma má gestão financeira, tem uma má gestão de produção, o dono é doido, faz umas loucuras com o dinheiro da empresa, não tem gestão de pessoas, mas vende bem. A empresa se mantém no mercado, porque vende um volume grande. Agora, não adianta a empresa ter uma baita gestão de pessoas, ter uma baita gestão financeira e não ter vendas. Ela vai quebrar. Então, assim, o vendedor é muito importante. E aí o que acontece? Como muita gente não vende direito, é aquele vendedor ruim que não é profissional, acaba denegrindo a imagem. Por isso muita gente fala que não quer vender, que não gosta de vendedor. Pensa aí, vou fazer um desafio para você. Se você tem filho adolescente, sobrinho adolescente, se você conhece pessoas jovens, pergunta para eles o que eles querem fazer da vida. Dificilmente você vai achar um que vai falar que quer ser vendedor. A maioria vai querer outras profissões. E tudo bem, te respeita. Mas se a pessoa soubesse o quanto vender é importante, o quanto vender pode dar dinheiro, eles iam olhar para a profissão de vendedor com um carinho um pouquinho maior. Olha, Adriano, você falou um negócio, preste atenção, você que está ouvindo esse podcast. Eu tenho ensinado para as pessoas, para micro, pequenos empresários e até empresas grandes, que a empresa ela funciona em 4 áreas principais: gestão de processos, gestão de pessoas, gestão comercial e marketing, que hoje estão muito ligados, e gestão financeira. Olha só essa informação. A gestão comercial da sua empresa, a equipe de vendas da sua empresa, o Adriano é especialista, mais de 25 anos, ela vai sustentar a tua empresa se você está errando nessas outras 3 gestões. Então dê atenção para a sua equipe de vendas, invista na sua equipe de vendas, desenvolva seus vendedores, tá? Isso vai fazer a diferença. Adriano, deixa eu perguntar um negócio para você. Desde ontem, falei, nossa, qual a pergunta? E às vezes eu gosto já de anotar, eu deixei anotado aqui. Mas assim, hoje eu vejo assim, muitos empresários reclamando que não estão vendendo, né? Estão falando da economia, estão falando que não está bom, que o mercado não está bom, que está complicada a situação, que o Brasil funciona só depois do carnaval. Nossa. Você já deve ter escutado isso. Exato. Na maioria dos lugares, quando a gente vai fazer o orçamento e vai desenvolver o produto para os nossos clientes. Qual que é a maior dificuldade dos vendedores e dos empresários hoje em dia? Existem várias dificuldades. A primeira delas, de todas, é você ter exatamente um planejamento de venda. As empresas e os vendedores muitas vezes não têm um planejamento comercial. Ele tem meta. Só que se é uma meta que não tem um planejamento por trás, a gente não pode nem chamar de meta, a gente pode chamar de desejo. Tá? Sabe aquilo assim, eu desejo emagrecer. Mas se você não vai fazer a caminhada, não vai fazer exercício, não vai fazer dieta, não vai acontecer. É a mesma coisa com muita gente que tem por aí. Eu quero vender mais. Ok. Isso é a meta. Agora, você tem um método? Como você vai vender mais? O que você precisa fazer? Precisa ter isso muito claro e precisa executar esse planejamento. Quando uma pessoa fala assim, só começa depois do carnaval. A pessoa está deixando aí 60 dias para trás, 45 dias para trás mesmo. Talvez até mais, dependendo de quando cai o carnaval. Está errado. Na realidade, o que pode existir um pouco de oscilação na venda, se o teu produto sofre alguma sazonalidade. Mas não pode jamais ficar pensando assim, não está vendendo por causa da guerra, ou por causa do mercado internacional, ou porque aconteceu isso ou aquilo. Isso não pode, de forma alguma. O que acontece é que muitas vezes a gente se deixa levar. Eu sempre falo o seguinte, se a gente depender do mercado para vender bem, significa que a gente não é bom vendedor. Não é. Porque quando o mercado está bom, todo mundo vende bem.
Agora, quando o mercado está mediano ou está desaquecido, aí os bons se sobressaem. Eu tenho clientes que arrebentam de vender quando os outros estão aí reclamando. Por que isso acontece? Quando o mercado desaquece, uma boa parcela dos empresários e dos vendedores tiram o pé. Visitam menos, ligam menos. Falam assim, ninguém está comprando mesmo. Eu não vou ter a despesa de buscar a venda. Isso é uma burrice sem tamanho. Essa é a hora de você ir para cima. Dá um exemplo. Tem agora um cliente que a gente está trabalhando, você esteve lá, tem quase 30 anos de mercado. Durante 28 anos da vida deles, eles nadaram de braçada. Agora está tendo concorrência. O que acontece? Agora está tendo que se mexer para poder efetivar os clientes. Então, quando alguém me pergunta o que tem que ser feito, é fazer o básico bem feito. Primeiro, a gente começa pelo básico. Uma prospecção eficiente. Primeiro, lógico, né? Primeiro, assim, determinar que mercado eu quero atingir, que cliente que eu vou vender. Aí você vai fazer uma prospecção eficiente, vai olhar para os seus processos comerciais, olhar para o seu produto, vai buscar os clientes inativos. Né? Eu sempre falo assim que não existe cliente inativo, que existe é vendedor inativo. Você que está me vendo aí, pensa comigo. Você tem os seus clientes, correto? Que estão aí nessa carteira de inativos. Olha, gente, se o cliente não morreu, se o cliente não fechou, ele não está inativo. Ele está ativo sim, só que está comprando de outra pessoa. Ele está ativo com o seu concorrente. O que existe é vendedor inativo. Boa, essa é boa. Está inativo, está vivo, está respirando. Está vivo, está respirando. A empresa está aberta, ele está comprando. CNPJ não foi fechado. Pois é, eu vou te dar um exemplo. Nós temos aquele projeto que você conhece, o Escolas de Vendedores. Então, um dia desse, uma turma de Escolas de Vendedores, eu falei exatamente isso. Falei, gente, olha para a carteira de inativos. Isso eu falei numa terça-feira. Na quarta-feira, Vinícius, vem dois da testemunho. Um falou assim, Adriano, eu nem olhei a carteira de inativos. Eu só peguei o meu WhatsApp, olhei as conversas do ano passado. Fiz contato com 10 clientes. De 10 clientes, 2 já compraram. Olha só, a taxa de conversão dele. Então, ele fez contato com 10 e 2 já compraram no dia que ele fez contato. Outros falaram assim, pô, que legal, cara, que bom que você me ligou, não estou precisando no momento, mas assim que eu precisar eu vou comprar. 10 clientes que ele não atendia desde o meio do ano passado. 10 clientes. O outro... Quantos por cento eu acho que... Então, pois é. Aí eu perguntei para ele quantos minutos ele levou fazendo essas ligações. Quanto tempo ele gastou? Ele disse que não levou 30 minutos. Entendeu? Para fazer 10 ligações e falar com 2 clientes. O outro vem e fala assim, Adriano, fiz um levantamento lá na minha empresa, eu estou com 2.400 clientes inativos. Aí ele já preparou uma campanha para falar com essas pessoas. Pensa bem, eu falei para ele, imagina que 1% desses clientes comprem com vocês esta semana. Ele falou assim, Adriano, a gente faz 15 vendas por semana. 15 vendas por semana. E tem cliente que compra toda semana, quase. Então ele está deixando para trás um mercado enorme. Mas não vai longe. Uma outra empresa, dia desses, eles têm de clientes cadastrados no sistema 5 milhões e 100 mil clientes. Olha que coisa louca. 5 milhões e 100 mil clientes cadastrados no sistema. Muita coisa, né? Pois é, eles vendem para menos de 20 mil. Então você está vendo como que às vezes fazer o básico bem feito já ajuda? Então eu sempre falo para as empresas, comece com aquilo que você tem. Jamais uma consultoria minha, eu chego lá e falo assim, você tem que contratar mais gente, você tem que contratar um marketing. Não, primeiro vamos analisar o que você tem na mão. E às vezes está na mão da pessoa. Então, prospectar cliente, fazer uma sondagem bem feita, apresentar uma proposta decente, entender esse cliente faz parte. Pode falar. Olha só, interessante, né? Você fazendo essa análise, né? Aí você sempre me convida para estar fazendo as análises de perfil dos vendedores. E o primeiro dia que você foi, eu fui no segundo para aplicar, para fazer a devolutiva aos vendedores. Eu falei, e daí, como que foi com o Adriano semana passada? Não fez nada, não. Ele só veio aqui, só ficou analisando. Eu não sei o que vai acontecer. Eu falei, não, calma. Ele veio aqui para realmente fazer essa análise do que vocês estão fazendo, do que funciona, do que ele vai ter que preparar um material específico para você. Isso é uma dificuldade dentro das empresas hoje? Sim. Existe também um outro problema que tem em consultoria, que é comum, é que tem muito empresário que acha que consultoria é igual uma varinha mágica. Você vai chegar lá, vai balançar e já vai resolver. Não, a gente tem que analisar. Então, quando eu vou numa empresa que eu fico paradinho observando como as pessoas estão trabalhando, é para entender o processo de trabalho delas. Então, essa empresa mesmo,
Um grande problema que existe é essa questão do fechamento. Tem muito orçamento em aberto, né? Então lá tem muito claro. Tem 2 campos para ser trabalhados. O primeiro é a prospecção de cliente. A outra é fechamento, que é um outro problema que tem também. Às vezes, os vendedores, às vezes o empresário, a empresa, tem um bom volume de orçamento, mas a taxa de fechamento está baixa. Vou dar um exemplo para você. Já desse estava vendo uns vendedores numa empresa. Cada vendedor vende em média aí 120, 140 mil reais. Então a empresa é uma empresa que fatura mais de 7 milhões por mês. Só que essa empresa, cada vendedor fica para trás em torno de 180, 200 mil reais de orçamento sem fechar. É muito dinheiro na mesa, né? É muito dinheiro parado na mesa. E aí o que acontece? Quando você pergunta para o vendedor, e esse orçamento aqui, o que aconteceu? E isso aqui, que não fechou ainda? O que eu escuto é o seguinte, não sei. Estou esperando o cliente ligar. Não pode isso. O vendedor é que tem que ser o agente da ação. Se você tem um orçamento em aberto, você tem que falar com a pessoa para tentar fechar esse orçamento. Você tem que ter esse cuidado. Funciona assim. É você que está me vendo aí, que de repente o cliente faz o orçamento, você liga uma vez, 2 para tentar fechar, ele não te responde se fecha ou não, e você já desiste. Você está errado. Em média, são 8 contatos, até tomar um não definitivo ou um sim definitivo. Aí o que a gente tem? O vendedor liga 2 vezes, não quer mais incomodar o cliente e não liga mais. Aí o concorrente dele, que incomoda o cliente, fecha a venda. Então o que é melhor? Você ser um vendedor que não incomoda o cliente, mas que não vende, ou ser um vendedor que liga, que persiste, que briga pelo orçamento e consegue fazer a venda? É melhor colocar o dinheiro no bolso, eu escuto muito assim, eu tenho medo de desagradar o meu cliente, mas normalmente, né, eu vendo, eu gosto de venda, eu tenho talento de venda. Quando você faz análise de perfil, eu fui treinado por um dos melhores vendedores, né, juntamente com o Adriano, sempre falo, pelo meu tio é um empresário, ele vai vir aqui no Papo com Vilela, tá? Já estou agendando com ele. E ele vende, assim, o Adriano faz consultoria lá na empresa dele, ele vende com uma facilidade, mas ele nunca deixa o cliente dele na mão. Ele só para e ele fica bravo depois quando ele não fecha a venda ainda. A gente não pode desistir. Se o cliente não falou não para você, ele está aberto para negociar. É como que você vai alcançar ele, você vai ter que criar uma estratégia, você vai ter que entender a dor dele, o que você consegue fazer. Meu tio tem uma pergunta que ele sempre fala assim: o que eu posso fazer para a gente fechar um negócio? Qual que é a melhor opção para a gente fechar o negócio hoje? Essa pergunta é matadora, né? A gente vem da pergunta matadora do coach, mas essa pergunta na venda é matadora. Quando você fala isso, você desarma o cliente. Mas isso é técnica de fechamento. Então, quando a gente fala assim para um cliente, olha, o que eu preciso fazer para a gente fechar um negócio? Se for algo que eu possa fazer, eu vou fazer, porque eu quero fazer negócio com você. Eu quero que você experimente o meu produto, eu quero que você conheça o meu serviço. Eu quero que você me dê a chance de te provar que eu sou uma ótima opção para você, que eu sou a melhor opção para você. Vendedor tem que ter fome, Vinícius. Vendedor tem que querer. Vendedor tem que ter ambição. Aquele ditado, tem que ter sangue nos olhos. Tem que ter sangue no olho, faca nos dentes, entendeu? E o sangue quente correndo na veia. Porque, cara, a gente vive de desafio. Então, e isso que você comentou, né? Eu conheço, o tio Vitor Vinícius é um dos meus clientes. Famoso Tuca. Famoso Tuca. Tem um sucesso fantástico, sempre foi. A empresa tem um sucesso legal. E a gente vem desenvolvendo um trabalho que tem sido muito bacana lá também. E é interessante isso, de ficar nervoso quando não fecha. Eu sou assim. Quando não fecho um orçamento, eu fico louco. Eu não me preocupo quando o cliente fecha um orçamento de um produto melhor que o meu. Se fechou um orçamento de um produto melhor que o meu, mesmo tenha pago um preço um pouco maior, tudo bem. Agora, quando ele compra um produto inferior ao meu, que eu fico pensando, onde eu falhei na explicação? Como é que esse cliente não enxergou valor naquilo que eu estava passando para ele? Porque é o seguinte também, se o cliente não enxergar valor, ele não paga o preço. Então a gente tem que fazer as pessoas enxergarem valor naquilo que a gente oferece. Aí sim a gente consegue trabalhar o preço bem. Olha, você fez um questionamento que eu escuto muito hoje. Principalmente esse mercado da internet está vendendo muito, né? As pessoas, eu mesmo compro muito pela internet lá em casa, e as pessoas falam assim, mas na internet tá mais barato. Como que se quebra uma objeção dessa? Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte, até foi muito discutido agora no começo do ano,
na Feira Mundial do Varejo, que acontece em Nova York, acontece todo ano em Nova York. E a discussão era exatamente essa. Como que o varejo, por exemplo, vai continuar sendo relevante perante a compra que se faz online? O negócio é o seguinte: qual a experiência de compra que eu ofereço para o cliente? Porque o cliente, quando vai numa loja, ele tem a possibilidade de experimentar o produto, de experimentar aquela comida, ele tem a experiência de estar sendo atendido por um ser humano, bem atendido preferencialmente. Tem o ambiente, que pode ser um ambiente muito agradável. A questão é como é que você agrega valor a isso. Se o cliente chega numa loja onde ele tem a possibilidade de experimentar o produto, onde ele pode conversar com as pessoas, tirar a dúvida dele ali, testar o produto se for o caso, e a experiência de compra dele for ruim, aí tá certo ele comprar na internet. Agora, se ele vai numa loja onde o vendedor atende muito bem, onde consegue experimentar o produto, onde a loja é bonita, onde o ambiente é agradável, onde as pessoas ali fazem de tudo para que esse cliente fique satisfeito, a tendência é que esse cliente pague essa diferença de preço. A tendência é essa. A questão é qual a experiência de compra que você oferece para o seu cliente. Tem muita gente que acha que está fazendo um favor em vender para o cliente. Não é assim. Não é assim. O cliente que nos sustenta. Então eu tenho que trazer para ele uma experiência de compra muito boa. Isso que você falou agora há pouco é verdade. Para que isso aconteça, eu tenho que ter funcionários muito bem treinados. Eu tenho que pagar um salário digno para esses funcionários. Porque essas pessoas estando bem vai tratar bem o meu cliente. Essa pessoa, esse colaborador, esse funcionário, ele é a pessoa que vai fazer a diferença no meu ponto de venda. Você já deve ter feito isso, o nosso colega que está nos assistindo aqui já deve ter feito isso, de pagar um preço maior. Às vezes você cruza a cidade para ir num lugar, para ser atendido por aquela pessoa ou ir naquela empresa, porque lá é diferencial. Entendeu? A gente faz isso, a gente paga um preço diferente. Agora, se você não dá uma experiência de compra bacana para o seu cliente, aí a internet vai ser um forte concorrente mesmo. Vou engatar uma pergunta que tá ligado a esse papo aqui. As pessoas acreditam que a venda, às vezes, é um talento, por isso que as pessoas erram. A venda é um talento ou ela é treinável? Vender é treinável. Esse negócio de que o vendedor nasce pronto, isso é balela. Isso é balela. O que acontece é o seguinte, as pessoas confundem. Então as pessoas acham que para ser um grande vendedor tem que falar muito. E tem pessoas que são muito falantes. Você fala assim, esse cara vai ser um grande vendedor porque ele fala bastante. Vendedor não tem que falar bastante. Vendedor tem que falar certo. Tem que falar aquilo que é importante para convencer o cliente. Então, tudo é treinável. Você pega uma pessoa e você desenvolve as habilidades e as competências dela. Eu conheço profissionais que você olhando assim, fala assim, essa pessoa não vai vender bem nunca. Que a pessoa é mais reservada, a pessoa é mais séria, mais técnica. Mas na hora de vender, rapaz, arrebenta. Transforma, né? Morfa. Se transforma, entendeu? Então o que acontece? As habilidades comerciais, elas são desenvolvidas. E o detalhe é o seguinte, eu também falo muito disso. Às vezes tem um vendedor que tem um talento um pouco mais natural para venda, que ele se comunica bem, porque ele se relaciona bem com as pessoas. E às vezes ele tem até um sucesso já em vendas. Mesmo essa pessoa, é possível desenvolver algumas competências de gestão da sua carteira de vendas, gestão do seu processo comercial para que ele seja mais eficiente. Então, a venda é treinável. O sucesso em vendas é treinável mesmo. As pessoas se enganam achando que não dá para aprender, mas é o contrário. Dá para aprender mesmo. Eu conheço gente que foi como precisou. A pessoa era casada, marido sustentava, coisas assim. Aquela típica mãe, né, de 3 filhos. Até que um dia teve um problema na família e ela precisou trabalhar. Achava que nunca ia vender na vida e virou uma baita numa vendedora. Gente, a necessidade também faz com que a gente desenvolva habilidades que estavam lá, né? Estavam inertes dentro da gente. Então, vender, você desenvolve sim. Falo isso, depois de tanto tempo de carreira, tantas equipes passaram pela minha mão, tantos profissionais passaram individualmente, tantos empresários. Então, a gente nota que é possível vender sim. Um exemplo que a gente tem... Eu já até sei o exemplo. Já sabe qual é o exemplo, né? não vou dar nomes aqui. Mas o dono da empresa falou assim, não, fulano de tal não serve para vender. Fulano de tal é muito tranquilo, fulano de tal é muito quietinho, ele é muito bom para outras coisas. Hoje, fulano de tal é um dos principais vendedores da empresa. Por quê? Está crescendo, está crescendo, né? E vem se desenvolvendo. Porque se desenvolveu as habilidades necessárias, as competências necessárias para vender. Eu vou fazer uma pergunta relacionada a esse assunto. Quais as principais habilidades ou competências técnicas e até comportamentais para um bom vendedor?
Eu costumo dizer o seguinte, o vendedor que performa, que performa bem, ele precisa desenvolver algumas coisas. Primeiro, comunicação. Tem que saber se comunicar. Novamente, saber se comunicar não quer dizer que vai falar muito. É saber ser claro, saber entender o cliente, que a comunicação é uma mão de duas vias, né? Muitas vezes a gente fala de comunicação, a pessoa pensa que tem que aprender a falar. Não, você tem que aprender a escutar também. Tem que prestar atenção no cliente. Venda, isso é importante, extremamente importante. Né? Escutativa. Então, desenvolver a capacidade de se comunicar, a capacidade de escutar é imprescindível. Outra coisa que o vendedor tem que saber fazer é fazer perguntas. O vendedor tem que aprender a desenvolver perguntas que realmente, como você comentou agora há pouco, sejam matadoras. Aquelas perguntas que primeiro, para entender o cliente, e aí o spin selling ajuda muito naquela técnica que o Neil Hackham desenvolveu. Então você tem que saber fazer pergunta aberta, pergunta fechada, prestar atenção na resposta do cliente e começar a construir o cenário. Então, saber se comunicar é importante, saber fazer pergunta é importante. Também é importante que ele tenha inteligência emocional. Por quê? Apesar de ser algo aparentemente simples, né? Vender é simples, mas não é fácil. Né? Como diria o finado Fábio, né? Saudoso Fábio. Vender é simples, mas não é fácil. Por que isso? Porque vender todo dia. O sucesso da venda de ontem não garante o sucesso da venda de hoje. Eu tenho que ter inteligência emocional, porque eu tenho que entender o cliente. O cliente pode estar em momentos diferentes da vida dele. Eu tenho que ter resiliência, porque eu vou tomar muita porta na cara, vou tomar muito não, principalmente no começo. Eu tenho que entender que isso faz parte do processo. Está dentro do processo. Está dentro do processo. Receber um não pode abaixar a guarda. Vamos buscar. Eu vejo às vezes o pessoal falar assim, não, o não a gente já tem. Agora a gente vai em busca do sim, né? Na realidade, não. Se a pessoa, tá? Se o vendedor não ir atrás do cliente, ele não tem nem o não, gente. Ele não tem o não. Então, a prospecção é uma competência importantíssima de ser desenvolvida. Prospectar cliente da maneira correta, saber onde está essa pessoa, qual é a área de interesse dela, como eu faço para chegar nesse cliente, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. O que a gente vê hoje é uma dependência muito grande, Vinícius, muito grande do marketing digital. E está errado. Marketing digital não salva. Ele ajuda bastante. É um braço, né? Mas é um braço. Mas às vezes é um braço meio torto, se não for bem feito. Então, o vendedor não pode ficar dependendo do lead. O vendedor tem que buscar o cliente. Ele tem que ligar também. Ele tem que visitar. Ele tem que fazer contato com as pessoas. Olha só, essa semana eu fiz uma reunião com um rapaz, eu acho que um robô me achou na internet. Ele é de Londrina, né? Eu marquei uma reunião para entender como que funciona o negócio dele, que ele estava me oferecendo um serviço de prospecção, que ele ia trazer um lead. Aí ele perguntou assim para mim, qual que é a porcentagem dos teus negócios? Eu falei, 90%, 80% é indicação e eu que negocio. É eu que prospecto, é eu que ligo, é eu que eu lembro de alguém, de um amigo da infância, que eu vou fazer uma visita, que eu vou lá, que eu explico o meu produto, que eu mostro para ele qual que é a necessidade ali dentro do contexto dele, porque a gente vai para a guerra mesmo, né? Às vezes do mês, eu falo assim, esse mês eu preciso faturar mais, porque tá longe ainda de chegar no meu... Esse mês 1 milhão não vai dar, tem que ser um pouco mais. Porque tá lá, que nem você falou lá, eu tenho uma meta, né? A gente, todo ano, eu e você conversamos sobre isso. Você fala, né, Vini, quanto você quer vender esse mês? Quanto você quer vender esse ano? Quanto dinheiro que entra aí nesse bolso? Tá anotado. Todo dia eu olho para aquele número lá. Então, olha, hoje é dia 9, né? Eu sei o tanto que eu preciso vender nesse mês ainda, né? Apesar que já tá tudo encaminhado, mas eu preciso vender mais um pouco para não se acomodar. Então as pessoas têm dificuldade e acabam, o que acontece, né? Você falou das habilidades. O que elas não podem errar na venda? Eu vou aprofundar então pouco vamos lá. mais. Jamais ela pode, primeiro, estar satisfeita com o número. Tem um grande cliente que a gente está negociando agora, que é um cliente que ele tem muitas unidades no Brasil. São 180 unidades no total, tem unidades no Brasil e fora do Brasil. E ele estava comentando o seguinte, que tem algumas unidades que vendem bem. Só que ele sabe que tem um potencial para vender mais. Então uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, por exemplo, você falou de prospectar, é de buscar mesmo. A gente tem que ter uma meta de desenvolvimento constante. Então fiz um número, perfeito, como é que eu posso crescer um pouco mais? Quem vem, o empresário, o vendedor, ele tem que crescer um pouco mais, ele não pode se dar por satisfeito. Não pode entrar na zona de conforto. Porque quando ele se acomoda,
o mundo atropela ele. O concorrente atropela. Porque quando o empresário se acomoda, quando o vendedor se acomoda, ele está deixando de olhar para o mercado. Ele está deixando de olhar as possibilidades de expansão. E numa dessas, quem está olhando isso é o concorrente. E aí esse concorrente uma hora cresce tanto que engole esse empresário, engole esse vendedor. Então a gente não pode se acomodar. Coisa que o vendedor nunca pode fazer é ficar acomodado com o número que tem. Por isso que eu falo, o vendedor tem que ter ambição, tem sempre que querer um pouco mais. Ou muito mais, né? Ou muito mais. E quais os óbvios? Você que está todo dia na guerra ali, né? Às vezes é uma luta para me encaixar você em alguma empresa que eu estou fazendo alguma mentoria, algum treinamento. Você está ali na guerra todo dia, os óbvios da venda que estão sendo negligenciados. Em geral, então, o que você mais vê que está sendo negligenciado nesse processo comercial? O que está faltando? Então, isso assim, independente do segmento, tá? Eu vou dar alguns que são independentes do segmento. Sabe que eu atendo indústria, eu atendo comércio, eu atendo prestador de serviço, varejo, distribuidoras, empresas de tecnologia. Então, sabe que dentro da carteira de clientes, a gente tem clientes de tudo quanto é tipo, né? Mas, por exemplo, coisas que são totalmente ignoradas, tá? A prospecção de clientes é a primeira delas. Falta muita prospecção. A pessoa ou prospecta errado ou não prospecta. Então, entender a persona do cliente, entender o seu ICP, né, que é aquele índice de cliente preferencial, quem é esse cara, para quem eu vendo que eu tenho sucesso e eu vou buscar ele, é muito relevante, as pessoas não observam. É muito louco isso, porque eu vejo às vezes o meu cliente, né, um empresário, ele está buscando um tipo de cliente que não é para o produto dele. Está buscando um tipo de cliente que não tem interesse naquilo que ele vende. Então tá errado. Você tem que buscar as pessoas que têm interesse naquilo que você quer. Então isso é um problema. Um outro óbvio que está acontecendo com muita frequência é que o empresário não está escutando o seu cliente. O empresário não escuta o seu cliente e o vendedor também não. Qual que é o problema disso? Quando eu não escuto o meu cliente, eu fico lançando vários produtos e eu não lanço o produto que é relevante para ele, que é relevante para o meu cliente. E aí quando eu lanço um produto que eu não tenho cliente ainda, eu vou me matar para achar esse cliente. Então o que é o ideal? Entender, identificar uma dor no mercado, identifico uma dor no mercado, uma necessidade que o meu cliente tem, e aí eu desenvolvo um produto, desenvolvo um serviço para atender essa necessidade. As pessoas fazem o inverso, desenvolve primeiro o produto, desenvolve primeiro o serviço, depois você fica que nem maluco tentando achar cliente. Um outro óbvio, que também o pessoal não observa, é desenvolver um relacionamento real com o cliente. Se o cliente entende que eu só falo com ele porque eu quero só vender para ele, o cliente acha que eu só tenho interesses. Meu interesse é só pegar o dinheiro dele. É claro que a gente quer pegar o dinheiro do cliente, é óbvio. Mas eu preciso desenvolver um relacionamento de longo prazo com esse cliente. Porque eu quero vender para ele todas as vezes que ele precisar e quero que ele me indique também. Mas isso só vai acontecer se esse cliente olhar para mim e pensar assim: putz, esse cara é legal, essa empresa é boa, essa empresa se importa. Então, as empresas não fazem isso. E tem um negócio que as empresas não fazem, que é um pós-venda decente. Isso é legal. Conta mais um pouquinho, porque eu faço isso, eu desenvolvo um bom relacionamento com meus clientes, independente se eu estou vendendo para ele naquele momento ou não. Aconteceu recentemente, olha só, eu atendi um cliente no ano passado e olha só a importância de você desenvolver um relacionamento bom. Eu cheguei no cliente e falei: olha, eu vou fazer 4 semanas aqui com vocês para os seus funcionários sobre inteligência emocional. Ela falou: nossa, mas quanto que vai ser? Ela aceitou, olha só, eu fiz a venda, ela aceitou, porque eu tenho um relacionamento muito bom com as duas gestoras, tá? E ela aceitou a proposta, e depois de uma semana, olha só, ela perguntou: Vinícius, quanto que vai custar? Ela já tinha fechado o negócio comigo, depois de uma semana. Aí, por esse relacionamento ser bom, né, e você sempre ter aquela ideia que você sempre, um bom vendedor sempre tem que entregar mais, isso serve para o teu serviço, para o teu produto, mais daquilo que foi prometido. Se você entrega mais daquilo que foi prometido, você sempre vai desenvolver um relacionamento bom. Mas olha só a importância de você desenvolver um bom relacionamento com o seu cliente. Explica um pouquinho melhor como fazer isso sem ser chato, sem achar as pessoas, os clientes, achar que você está ali para querer alguma coisa. Então, é exatamente aí. Até coisa que o nosso querido Tuca faz muito bem, né? Sempre quando ele vai começar um relacionamento, o que ele faz? Ele pergunta da pessoa, ele pergunta da família muitas vezes, não é isso? Ele bate um papo primeiro.
O cliente liga, olha, eu quero saber o preço desse equipamento. O que ele faz? Ele bate um papo. Conta aí pra mim, Vinícius. Ah, você é casado, Vinícius? Pô, que legal. Pô, quanto tempo você tá nesse ramo? E ele anota Nossa, tudo no ele anota caderno, tudo. né? Então, o que a gente tem que fazer é vender sem vender. Então, conta pra mim, qual que é a dor que você tem aqui? Ah, putz, pegando, eu imagino que sei quem são as gestoras, né? Falar a minha conversa com elas, foi assim, olha, conta pra mim um pouco da história aqui da sua empresa. Como que é? Olha, a nossa empresa tem X anos, a nossa empresa faz isso, a nossa empresa faz aquilo, a nossa empresa, olha, nasceu assim. Você vê que tem um contexto ali. Quando você deixa a pessoa falar, você está demonstrando interesse pela história dela. E aí, o que eu sempre falo, assim, como eu faço? Eu sempre entrego, antes de começar a atender o cliente, antes do cliente bater um martelo, independente se ele vai fechar negócio comigo ou não, eu já dou uma dica que eu sei que vai ajudar ele. Falo assim, olha, você já experimentou fazer tal coisa? Se você fizer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Teve cliente que eu já levei um mês indo toda semana no cliente para depois a gente bater o martelo, mas já estava trabalhando pro cara, entendeu? Já estava trabalhando para ele, já estava ajudando a empresa dele. Então o que acontece? O desenvolver o relacionamento é você entender esse cliente. Você não precisa saber tudo da vida pessoal dele, não é isso. Mas você precisa mostrar que você tem outros interesses que vão além de pegar o dinheiro dele. Só, estou prestando um serviço para você que é o melhor serviço possível, estou te entregando um produto que é o melhor produto possível, mas olha, estou aqui para te ajudar. Se precisar de alguma coisa que eu possa te ajudar, estou aqui, pode ligar. Eu lembrei de um agora que é sensacional. Eu contei para você recentemente, né? Eu estou prospectando em São Paulo, já estou com alguns serviços, já prestei alguns serviços em São Paulo recentemente, e eu conheci o cliente, desenvolvi essa questão do relacionamento num ônibus, indo para o Rio de Janeiro, assistindo a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Ele corintiano, eu flamenguista. A gente começou um relacionamento e ficou nesse relacionamento 1 ano e 2 meses. E esse relacionamento, e eu nunca ofereci nada. Eu falei do meu serviço, que eu fazia. Em janeiro, eu estava de férias. Em janeiro, eu estava na praia. Lá ele mandou um WhatsApp para mim e falou assim, Vinícius, eu quero que você venha prestar o seu serviço. Eu quero você aqui na minha empresa. Perfeito. Olha só. Mas eu tive clientes, eu tenho 2 casos emblemáticos. Né? Um deles levou 2 anos para começar a atender. 2 anos. Conheço a empresa, o pessoal me conhece, eu já tinha feito 2 propostas e tudo bem. E assim, quando eu vi algo que eu achava que era importante para a pessoa, eu comentava, olha fulano, olha que legal isso aqui, olha, pô, pensarem na sua empresa. E mantive o canal aberto. Até que chegou agora, nós fechamos, comecei um trabalho no começo do ano com eles, o trabalho vem dando um bom resultado. E ele comentou um dia desse, você falou assim, pô, eu devia ter começado esse trabalho antes, né? Eu falei, não, você está começando no tempo certo. Né? Agora você está preparado. Talvez 2 anos atrás não estivesse. O que acontece é que a gente às vezes desiste do cliente. E o cliente tem um tempo de tomada de decisão dele. O que a gente não leva em consideração é o seguinte. Às vezes esse cliente tem um bom fornecedor. Ele já tem um bom parceiro. E para ele abrir mão de um bom parceiro, tem que acontecer alguma coisa. Então, você não vai trocar algo que você considera bom por outro que você acha que é bom. Você não vai querer arriscar. Mas se você é esse que ainda não começou a fazer o serviço, não começou a vender, se você não fica presente na mente dele, pode acontecer que esse aqui uma hora deu uma bobeada e você vai ser o primeiro que ele vai ser, que vai ser lembrado. Agora, se você some, não vai ser. Eu costumo dizer que você tem que estar preparado. O tempo né? todo. É um caso simples, não tem nada a ver com vendas, mas olha só como é que é essa questão do treinamento, de você se capacitar todo dia. Eu falo isso nos meus treinamentos, você já ouviu falando isso, eu pergunto, quantos livros você leu no ano? Exato. Eu falo que a média do brasileiro agora aumentou um pouquinho, na pandemia aumentou, está quase 4 livros por ano. E eu falo para as pessoas, você tem que estar preparado. Eu fui no aniversário de 15 anos da minha prima agora, aqui em Guerê, aqui perto de Maringá, na região de Maringá, e meu tio, ele é consultor, trabalha na área de RH, chegou na hora do aniversário de 15 anos e ele falou assim, você prepara uma palavrinha sobre gratidão? Olha só, impressionante. 2 semanas atrás eu tinha lido, estou lendo um livro de psicologia positiva que fala sobre gratidão. Estava preparado. A gente precisa estar preparado. Que nem o Adriano falou. Se você não está preparado como vendedor, você vai perder a venda. Você vai perder a venda. Né? As pessoas às vezes não sabem o preço do produto. Exato. Às vezes as pessoas não têm a condição de pagamento que pode ser fazer. Espera aí.
Pô, espera aí. Espera aí, quando que eu vou ter outra chance? O cara vira as costas e vai embora. Mas acontece muito isso, Adriano? Muito. Eu fico assombrado de ver a quantidade de profissionais, de vendedores, que às vezes perdem a oportunidade. Como ele não está preparado, 100%... Assim, 100% preparado não existe. Não existe, né? Mas quando ele não está o máximo preparado possível, ele perde a oportunidade. Às vezes está ali na frente da pessoa, foi lá, a pessoa abriu um horário na agenda. Pensa bem, eu já vi um caso aqui, alguns casos. O cidadão é dono de uma empresa gigantesca. Abre um horário na agenda para escutar o bendito do vendedor. O vendedor vai lá, faz a proposta do serviço. Aí o dono da empresa fala o seguinte: ok, um serviço desse tipo fica mais ou menos quanto aqui na minha empresa? O vendedor olha e fala assim: para mim poder ver isso, eu tenho que falar com a pessoa do seu RH, com o seu diretor financeiro, com o seu diretor de não sei o quê, para poder dar uma estimativa de preço. Você acha que ele vai ter outra oportunidade de falar com o presidente a venda, da empresa? né? Eu posso ter certeza que ele perdeu a venda. O presidente da empresa falou assim: olha, tudo bem, depois você fala com o pessoal aí, eles mandam para você a informação. Até ontem não mandou. Talvez hoje mande. E daí eu perguntei assim pro vendedor: escuta, mas você não tinha uma noção de preço? Mas que fosse uma noção. Nem que fosse para dar um chute. Adriano, lá um serviço lá ia ficar uns 20 mil reais nessa empresa. Eu falei: por que você não falou 25 mil? 27 mil? Depois você fala assim: olha, né? Fica uns 25 mil, 27 mil. Mas para eu poder te dar um orçamento correto, eu preciso dessa e daquela informação. Para poder te dar um orçamento mais afinado. Perdeu a oportunidade. Então isso acontece. Outra coisa que acontece muito assim, né? O vendedor passa uma proposta, fica pensando: o cliente, eu fiz uma proposta maravilhosa, o cliente vai ligar para mim. Não vai. O cliente vai ligar para todo mundo, não vai ligar só para ele. O cliente vai querer o melhor preço, a melhor condição, a melhor relação custo-benefício muitas vezes. Também. Melhor atendimento. Então a gente toma muito, mas muito cuidado. Aproveitando agora, falando em vendas, né? Você que está vendo aí, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, ativa o sininho, manda esse vídeo para as pessoas que precisam aprender a falar sobre vendas. Fala aí para os teus amigos, teus conhecidos, teu chefe. Dá uma olhada nesse podcast aqui, porque esse podcast vai te ajudar a vender muito, gente. Então, Vini. Olha só, eu fico dando risada, porque esse dia nós estávamos conversando do atendimento, né? E que você foi atender numa cidade fora, aqui de Maringá, aqui na região, e você trocou de hotel, né? Troquei de hotel. O que você identificou que faltou ali no atendimento ao cliente? Porque a venda está relacionada ao atendimento ao cliente. Por que você trocou de hotel? Então, assim, eu sempre comento que o atendimento ele vem até mesmo antes da venda. Porque se você chegar numa empresa, chegou lá na entrada, tem uma pessoa limpando a entrada da empresa, e você dá um bom dia para a pessoa e pergunta uma informação e a pessoa te trata mal, já comprometeu a tua experiência como cliente. Bom dia, só se for para você. Só se for para você, né? Bom dia porque eu não ganhei na Mega Sena, né? Essas loucuras que as pessoas falam. Então, o que acontece? Eu estive no hotel, o quarto estava com um cheiro estranho, o quarto não estava bom, e eu perguntei para a pessoa se não tinha um outro quarto para trocar. Ele falou que não ia ver, não. Bem assim: não vou ver isso agora para você, não. Eu falei: tá bom, né? Teu concorrente vai ver. Então, o que acontece? Mesmo que ele falasse para mim: olha, senhor Adriano, no momento nós não temos nenhum outro quarto disponível. Tudo bem, eu entendo. Talvez não fosse ficar, porque o cheiro realmente estava ruim. Mas a experiência não ia ser muito comprometedora. O fato de ele ter sido grosseiro foi determinante. Assim, ali eu fui embora, não volto mais, né? E as pessoas que me conhecem, pessoas próximas, eu até falei o nome do hotel. Falei: você não vai nesse hotel, não, porque a experiência é muito ruim. Então, assim, o que acontece? Às vezes, por isso que eu sempre recomendo, treina todo mundo que fala com o cliente. Às vezes o vendedor atendeu muito bem. Às vezes o vendedor foi genial. Demonstrou o produto bem, fez uma boa proposta, entregou o produto. O cliente vai lá no caixa efetuar o pagamento. A pessoa do caixa mal educada e grosseira contamina a experiência. O cliente foi lá na empresa, fez a compra, vai entregar na casa dele. Chega na hora de entregar. Quem está realizando a entrega é grosseiro, mal educado, compromete a experiência do cliente. Então, isso está tudo dentro do processo da venda. Está dentro do processo da venda. Tem um livro que fala: do porteiro ao presidente, todo mundo atende, todo mundo vende. E é verdade. E é verdade. Todo mundo tem que saber interagir com o cliente. Você pode não conhecer o produto, que você não é o vendedor, né, especificamente da empresa. Mas ser educado com quem chega, gente, isso é o mínimo. Ser simpático com quem chega, isso é o mínimo. Então, esse negócio de vendedor de cara amarrada, grosseiro... você deve ter escutado isso. Esse é o meu jeito mesmo, né?
Eu sou muito autêntico, eu sou assim mesmo. Amigo, vai você e sua autenticidade passar fome, entendeu? Porque não dá, você tem que ser simpático com as pessoas. O cara tá levando dinheiro para você. Eu falo assim, como é que eu enxergo? A pessoa que vem comprar comigo, que compra o meu produto, que compra o meu serviço, essa pessoa está me ajudando a realizar os meus sonhos. Está ajudando a realizar os meus objetivos. Está pondo comida na mesa da minha família. Que essa pessoa está trazendo o dinheiro dela suado para contratar o meu serviço. Então, no mínimo, eu tenho que entender bem essa pessoa. No mínimo. Só que, infelizmente, muita gente não consegue enxergar isso. Olha, Adriano, vou falar para você. Tá quase chegando o nosso horário, né? Pois Conversa boa, Passa né? rápido, né? Mas assim, uma pergunta boa, eu acho que é interessante você explicar um pouquinho. As pessoas não têm essa... É uma ferramenta muito legal, você usa muito nos seus treinamentos, uma parte, né? Sobre o funil de vendas. O que é o funil de vendas? Porque tem gente que... Tem vendedor que não sabe o que é um funil de vendas. A pessoa, inclusive, confunde muito funil de vendas com funil de marketing, né? Quero falar aqui que funil de vendas foram criados pelo Thiago e pelo Percival. Aliás, abraço Thiago, abraço Percival. São dois brasileiros. Tudo que eu ouvi falar de funil de vendas no mundo foi criado por esses dois caras, são ali de São Paulo, do interior de São Paulo. E eles criaram um funil de vendas, que é uma ferramenta para você verificar como é que estão os seus resultados em vendas, como você pode ser mais eficiente, onde você pode estar cometendo algum erro. E o funil de vendas ele serve para quê? Para mim verificar quanto de esforço é necessário para eu poder ter sucesso. O que acontece muitas vezes? A pessoa não sabe quantos clientes ele atende, não sabe quantos clientes o marketing digital capta, ele não sabe quantos orçamentos ele tem, ele às vezes nem sabe quantas vendas realiza por mês. O funil de vendas vem para ajudar a estruturar exatamente tudo isso. O funil de vendas foi criado para que a pessoa possa ter um processo de vendas mais adequado. E realmente, às vezes o vendedor fala assim, processo de vendas é mais uma coisa para me preocupar. Igual CRM, né, também. Tem que alimentar a informação do CRM. Que absurdo. Não, gente. Isso são informações que vai deixar o processo mais eficiente, que vai deixar o vendedor mais assertivo. O que acontece muitas vezes é que o vendedor, ele não se organiza. Você sabe disso, você me conhece há bastante tempo. Nenhum treinamento meu tem cara de treinamento motivacional. A gente trabalha muita ferramenta, muita técnica, que é algo que pode ser aplicado. Planejamento, né? Às vezes você fala, Vinícius, vai lá falar sobre produtividade para os vendedores, exato. Porque os caras são desorganizados. Porque falta isso, falta aquilo. Falta gestão de tempo, então, né? Isso tudo a gente entrega ferramenta. E o funil de vendas, que é o funil de vendas, é uma das ferramentas que a funil de vendas tem. Eles são meus parceiros, são os caras fantásticos, maravilhosos. Agora eles estão com o Guilherme lá junto, né? Eles estão expandindo. E é uma ferramenta fantástica que todo vendedor deveria saber usar. É o básico, né? O funil, a boca do funil, é o básico. prospecção. Que entra através de qual... E o funil de vendas que eles criaram é muito didático. Porque lá você tem qual é a estratégia de frequência que eu estou utilizando aqui das coisas, qual é o canal de venda que eu tenho, se a empresa for organizada, se o vendedor for organizado, ele consegue até mesmo mensurar. Olha, está entrando X clientes de visita presencial, X clientes de ligação que a gente está fazendo, X clientes do marketing digital do Instagram, X clientes do LinkedIn, X clientes pela rádio. Ele consegue mensurar isso. E isso é importante, porque depois ele vê onde ele tem que concentrar mais esforços. Ele consegue ver, olha, pera lá, eu estou atendendo 400 clientes por mês. Dos 400 clientes, eu estou tendo 70 orçamentos. Dos 70 orçamentos, eu tenho 7 fechamentos. Aí você vai calcular, esse número é adequado? Comparando com o histórico da empresa, comparando com o histórico do mercado, comparando com o que eu quero atingir, como eu faço para vender mais? Se eu quiser dobrar a minha venda, o que eu vou fazer? O funil de vendas te ajuda a enxergar isso e a estruturar as ações que você precisa fazer para poder chegar nesse número. É interessante porque as pessoas não param para fazer cálculo, né? Não. Eu já participei de um treinamento teu que você faz um cálculo na hora lá com a pessoa e vai pedindo para os vendedores. Aí chega assim, mais ou menos assim, não tem um número exato. 3 ligações a mais no dia que vai dar X% no aumento das vendas. Exatamente. Então, assim, até dia desse eu dei um treinamento para um pessoal e a pessoa falou assim, nossa, mas treinamento só tem matemática. Não, eles não entenderam o treinamento. A matemática é uma das coisas que tem no treinamento. Precisa, né? Porque você que é vendedor, você precisa saber matemática. É bem isso mesmo. Às vezes 3 ligações a mais. Você deve ter visto já isso, né? A conta é essa. Você faz 3 ligações a mais por dia
te dá 60 ligações a mais por mês, no mês de 20 dias. Vai te dar 66 no mês de 22 dias, trabalhando de segunda a sexta. E, de repente, essas 66 ligações, se você fechar só 10% delas, são 6 vendas a mais. De repente, 6 vendas a mais é 30% de crescimento do teu faturamento. E, de repente, 30% você estoura a tua meta. Então, assim, são pequenos esforços. Eu sempre falo, a maioria das vezes, Vinícius, não são grandes mudanças que precisam ser feitas nas empresas. Precisam ser feitos ajustes da parte técnica e mudança na cultura. Porque tem isso também. Interessante isso, né? O Peter Drucker disse que a cultura come estratégia no café da manhã. E ele tem razão. Porque não adianta a gente ter um planejamento fantástico, maravilhoso, se as pessoas não estiverem aí com a mentalidade para executar aquilo. Então, se a cultura da empresa não ajuda, vai ser difícil. Então, por isso, às vezes, na consultoria, o maior problema que a gente enfrenta não é o colaborador, é o dono. O dono mudar algumas atitudes, comprar as ideias que a gente tem e depois fazer os colaboradores encararem junto as mudanças. Né? Então, a cultura empresarial também é extremamente importante. E faz toda a diferença, né? Porque eu sempre falo também, quando eu vou falar de performance, de produtividade, se a mentalidade não for a mentalidade vencedora, uma mentalidade que você vai se desenvolver, que você quer conquistar os seus objetivos, não vai funcionar. Então, é importante a gente começar pelos nossos pensamentos. Eu vou pegar esse teu gancho, se me permite. Semana passada eu estava numa empresa que você conhece e fizemos um trabalho lá, foi muito legal. Trabalhamos as ferramentas, mas o comportamento dos vendedores não estava como deveria estar. E aí eu fiz aquilo que a gente chama de CRG, né? O Vinícius conhece, CRG é um termo, para você que está me vendo aí, CRG é um termo administrativo que quando a gente vai fazer uma reunião, que a gente quer dar uma animada no pessoal, a gente chama de comida de rabo geral. CRG, comida de rabo geral. Fui conversar com o pessoal e eu falei para eles, assim, olha, eu coloquei todas as ferramentas que a gente trabalhou, tudo que foi trabalhado, e falei, mas se vocês não arregaçarem a manga e ir atrás, realizar tudo isso que a gente planejou aqui, não vai funcionar. Não vai resolver. Isso foi terça-feira da semana passada. Terça-feira. Ontem, a dona da empresa mandou um áudio e falou assim, Adriano, mudaram a atitude aqui. Eu falei, que bom. Falei assim, agora que está é manter isso. É manter essa atitude. Se a pessoa não tiver a atitude certa, não tiver a mentalidade correta, realmente é complicado. Eu já conheci o inverso, né? A gente fala muito da preparação do vendedor. Também já conheci vendedores que têm sucesso, que ele não tem muito conhecimento técnico, ele não entende muito do produto, mas ele tem tanta vontade, tanta gana, tanto sangue no olho, que ele vende mais do que aqueles que são experimentados do ponto de vista técnico. Legal. Adriano, deu tempo, mas eu vou finalizar e eu gostaria que vou pedir para você, uma mensagem para você deixar de inspiração que vai ajudar as pessoas, não só em relação à venda. Eu sei que você é um cara muito para frente, que gosta de ajudar as pessoas. Se fosse para deixar uma mensagem assim que vai trazer uma pulga atrás da orelha das pessoas, que mensagem você deixaria para essa pessoa, para os ouvintes e para todos aqueles que estão nos escutando e ouvindo o nosso podcast aqui? A mensagem para você é muito simples. Não acredite no limite que outras pessoas colocaram para você. Só quem sabe seus limites é você mesmo. E às vezes nem você. Então, se desafie. Vá além. Você tem sonhos, você tem objetivos, você quer realizar coisas. Planeje, faça, vá, persista. Persista. Às vezes você está trilhando a caminhada e você desiste do destino no meio da caminhada. Não faça isso. A persistência é extremamente importante para que você tenha sucesso. Não só na vida profissional, como na sua vida pessoal, como também na sua vida estudantil. Conheci pessoas geniais que não alcançaram seus sonhos simplesmente porque desistiram. E conheço pessoas que não são geniais, mas que realizam seus sonhos e ajudam os outros, realizam os sonhos dos seus familiares, exatamente porque persistam. A minha história é essa, né? Que eu já falei aqui para vocês, comecei aos 8 anos de idade, gente. Eu sou uma pessoa que fez faculdade, estudou em colégio público a vida inteira, fez faculdade pública. Eu sou a primeira pessoa da minha família, dos meus primos todos, a fazer faculdade. Eu fui o primeiro a fazer mestrado na minha família. E, gente, eu venho de família humilde. Entendeu? Foi lutado, foi difícil, mas foi possível. Então, você talvez esteja pensando que não é possível? Saiba que na maioria das vezes é sim. Mas tem que ter isso. Força de vontade
persistência, aprender o que for preciso, entendeu? E correr atrás. Isso vai fazer diferença na sua vida e na vida dos seus, tá? E já agradeço desde já pelo convite, viu? Muito obrigado mesmo, Vini. Obrigado, digo eu, né? A gente sempre tá junto e eu fiz questão de trazer você. Em breve eu vou trazer você de novo, mas aí o assunto vai ser sobre liderança, tá? Vamos falar sobre liderança. A sua especialidade, né? Então, tem que achar um horarinho na agenda dele, né? Mas eu dou um jeito, a gente conversa, vamos deixar programado. O pessoal aqui da TV Maringá, a gente grava de madrugada, se for o caso, não tem problema. Então, tá bom. Olha, muito obrigado pela sua participação. Semana que vem tem mais. Daqui a pouquinho, amanhã cedo, já vai estar lá no canal do YouTube. Curta, compartilhe, deixa sua mensagem. Se você quiser deixar uma pergunta para o Adriano, eu vou estar passando para ele, tá? E o objetivo aqui no Bate-Papo com Vilela é ajudar você a se tornar uma pessoa melhor, um melhor profissional, é ajudar você a se tornar uma pessoa mais produtiva. Beleza? E até o próximo.